Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: qual é o papel da Rússia de Vladimir Putin? Estamos a poucos dias da Copa do Mundo. A Rússia passa a ser vista com maior atenção, para além do peso importante que tem na história moderna e da relevância que possui no jogo geopolítico atual. Esse interesse deve nos levar a estudar, discutir, conhecer melhor o que é a Rússia hoje. Quais são suas características, suas contradições, seu papel nas disputas mundiais. Para que nós possamos compreender essas características, esse papel da Rússia de Putin, nós precisamos recuar um pouco no tempo e conhecermos o que aconteceu com essa importantíssima nação depois do colapso da União Soviética. Como vocês sabem, em 1991 deixa de existir o primeiro Estado socialista, criado pela Revolução de Outubro de 1917. A União Soviética se dissolve, as repúblicas que compunham essa nação multinacional, esse Estado multinacional, elas ganham autonomia e independência. A Rússia passa a existir isoladamente. A Ucrânia vira um outro país, a Bielorrússia vira um outro país, o Cazaquistão vira um outro país, a Letônia, a Lituânia, enfim. Todas as repúblicas que outrora compunham a União Soviética ganham a condição de Estado independente. O mesmo viria a ocorrer com a Rússia, que era o principal Estado da União Soviética. Não foi apenas a independência dos estados que marca o fim da União Soviética, mas fundamentalmente a restauração capitalista. Todo esse conjunto de nações que um dia compuseram a União Soviética transitam das mais distintas formas de uma sociedade de natureza socialista para uma sociedade capitalista. Na Rússia isso iria ocorrer de uma maneira particularmente selvagem. O principal dirigente político nesse momento chama-se Boris Yeltsin. Boris Yeltsin se torna o primeiro presidente da Rússia pós-soviética. Boris Yeltsin, já falecido, governa o país até 1999, portanto, de 1991 a 1999, ele é quem dirige a Rússia pós-soviética, embora já dirigisse a Rússia no período que antecede a dissolução da primeira pátria socialista. O que faz Boris Yeltsin e o que fazem Boris Yeltsin e seus seguidores? Elaboram um programa de restauração capitalista brutal. Privatizações, desmonte do estado de bem-estar social, dos serviços de educação, de saúde, dos direitos sociais, das conquistas da classe trabalhadora. Em poucos anos, um par de anos foi o suficiente para que as estruturas econômicas e sociais da União Soviética, da antiga União Soviética, fossem simplesmente desmanteladas. Esse grupo ao redor de Yeltsin era caracterizado por políticas ultraliberais. Eles estavam convencidos, e mais do que convencidos, obedeciam aos seus interesses como a nova burguesia russa, estavam convencidos de que era fundamental uma reinserção imediata no mercado capitalista mundial, tornando a Rússia um país atrativo para os capitais mundiais, e para que esses capitais mundiais pudessem ser atraídos eram necessários baixos salários, empresas privatizadas, a venda das empresas outrora soviéticas, era necessário oferecer todas as condições para que o capital aportasse na Rússia, permitindo uma retomada, a restauração do capitalismo
na Rússia de uma maneira muito acelerada e, obviamente, levando a que os novos capitalistas russos, antigos dirigentes do Partido Comunista Soviético, que passavam a ser proprietários das empresas privatizadas, que esses grupos pudessem enriquecer rapidamente, acumular capitais e poderem assumir um papel de novos burgueses. Essas medidas ultraliberais, portanto, tinham esse sentido. Para além de restaurar o capitalismo na Rússia, desmontam a própria soberania nacional. A Rússia se transforma num território de exploração capitalista desenfreada, seu papel internacional é desmantelado, mesmo sua poderosíssima defesa militar, sua indústria de defesa e suas forças armadas são sucateadas. Chega-se ao cúmulo do arsenal nuclear russo passar a ser fiscalizado por técnicos norte-americanos. Tamanho era o grau de desintegração dos setores científicos, do setor científico e militar na Rússia de Boris Yeltsin. Esse programa ultraliberal, para além das mudanças na economia, estabelecendo uma economia tipicamente capitalista, também constrói uma nova classe burguesa, a partir das privatizações. Como é que ocorrem as privatizações? Os antigos dirigentes das empresas estatais recebem o direito de comprar essas companhias e podiam pagar por essas companhias utilizando-se do próprio fluxo de caixa das empresas que dirigiam. Ou seja, eles não precisavam ter capital para comprar essas empresas e digamos, indenizar o Estado pelas propriedades que adquiriam. Eles poderiam honrar essas aquisições se utilizando da própria receita das empresas. Isso gera não apenas a imediata criação de uma nova classe de características burguesas, como uma burguesia de rapina, porque para garantir o fluxo de caixa que levasse ao pagamento dessas compras, que levasse ao pagamento da aquisição dessas empresas, eles não queriam saber de pagar bem os trabalhadores, não queriam saber de honrar qualquer tipo de direito trabalhista, queriam passar por cima da classe trabalhadora e ter os recursos, não apenas por seu próprio enriquecimento, não apenas para acumular capitais para outros investimentos, mas também para poder honrar os compromissos da privatização. Uma burguesia nova e de rapina surge dos escombros da antiga União Soviética na Rússia de Yeltsin. Essa burguesia é tão predatória que ela se vincula com o crime organizado. Para além da atividade legal que existiria na Rússia, existiria também uma atividade ilegal de contrabando, tráfico de drogas, contrabando de armas, agiotagem. Ou seja, os espaços criados pela restauração capitalista são ocupados por cima e por baixo da legalidade. Surgem quadrilhas, surgem máfias que vão ter uma atividade econômica clandestina, muitas vezes se vinculando com a burguesia de rapina que se apropria das empresas antigas, das antigas empresas estatais da União Soviética. Essa burguesia de rapina também vai se associar rapidamente ao capital internacional, porque vislumbravam nessa associação a possibilidade de terem recursos para mais investimentos, tecnologia, mercados, enfim, teriam as condições para mais aceleradamente acumular capitais. Essa é a realidade que se vivia sob Yeltsin. E é sob essas condições que o socialismo é desmantelado com enorme rapidez, com enorme selvageria. A União Soviética havia construído um impressionante sistema de bem-estar à base da saúde pública, da educação pública, do direito previdenciário, da cultura, do esporte, de direitos de moradia, com todos os problemas e erros que foram cometidos. Mas esse sistema é violentamente destruído nos anos subsequentes, nos anos da restauração capitalista, chefiada por Yeltsin. Essa será a marca dos anos 90.
Há muita luta política, muita luta social na Rússia de Yeltsin. O Partido Comunista, que havia sido apeado do poder depois de 70 anos, ainda possuía força, embora já reorganizado, não era o mesmo Partido Comunista da União Soviética fundado por Lenin, já era o Partido Comunista da Federação Russa, que se reorganizava depois que o Partido Comunista da União Soviética havia sido praticamente proibido de atuar quando Yeltsin assume a restauração capitalista na Rússia. Esse Partido Comunista da Federação Russa, em eleições importantes, teve peso eleitoral decisivo, teve chances efetivas de retornar ao governo pela via eleitoral, o que representava a resistência de uma enorme parcela da população russa, embora tenha pesado muito o desgaste da experiência socialista, uma enorme resistência de uma parcela da Federação Russa contra as reformas liberais de Yeltsin. Essa população, muito golpeada por essas reformas liberais, votava no Partido Comunista como uma resposta à agenda dirigida por Boris Yeltsin. Essa agenda leva o país a uma enorme crise social e a uma destruição da sua soberania nacional. Há muita pobreza, há muita miséria e, portanto, há muita greve, há muita rebelião, há muita luta política e há o risco do retorno dos comunistas ao governo, o que preocupava os círculos imperialistas mundiais e colocava medo na nova burguesia russa, que se organizava na prática como uma oligarquia, poucos bilionários que passavam a deter o controle de quase todos os principais meios de produção. É evidente que numa situação descontrolada desse tipo, aquilo que estava em curso, que era essa restauração capitalista, rapidamente viria a ser controlado por um grupo pequeno de oligarcas que eram ao mesmo tempo os detentores do poder econômico e o círculo político ao redor de Boris Yeltsin. Esse modelo, esse processo leva, portanto, a um aprofundamento da pobreza, da miséria, a uma destruição social e à instabilidade política. Yeltsin se desgasta, Yeltsin perde sua capacidade de direção, Yeltsin se desmoraliza e o risco de que os comunistas ganhassem as eleições previstas para 2000 era um risco efetivo, era um risco iminente, era um risco que preocupava, tirava as noites de sono do imperialismo. Yeltsin organiza nesse contexto sua sucessão e ele vai escolher como seu sucessor um dos seus três primeiros ministros, um dos três primeiros ministros adjuntos, queria se transformar no vice-presidente de Yeltsin, e Yeltsin iria renunciar em 1999, e o nome desse vice-presidente que assume a presidência da Rússia em 99 e se prepara para ir às eleições em 2000 era exatamente Vladimir Putin. Putin era um quadro que havia se formado no interior do serviço de inteligência da antiga União Soviética, da KGB. Putin era um homem respeitado pelo papel que havia exercido na antiga cidade de Leningrado, hoje chamada de São Petersburgo, a segunda cidade em importância na Rússia, tanto no combate à corrupção e às máfias, quanto na organização dos serviços da cidade. Tinha prestígio, ele ascende ao governo nacional, assume o lugar do Yeltsin quando Yeltsin renuncia e vai às eleições de forma surpreendente em 1999, disputando com os comunistas e derrotando os comunistas numa eleição duríssima. Putin tem 53% dos votos, mas os comunistas ainda teriam 30% dos sufrágios da população russa. A operação de surpresa do Yeltsin faz com que os comunistas não tivessem adequadamente preparados para a disputa eleitoral contra um quadro que era fora do círculo tradicional da política liberal. Ao contrário, Putin representava uma outra vertente da restauração capitalista. Putin representava o renascimento do nacionalismo russo. Putin representava um setor que desejava a continuidade da sociedade capitalista que se construía sobre os escombros da antiga União Soviética, mas ele queria a reorganização do Estado Nacional, a reorganização do papel
do poder público como ente regulador da economia, queria a reorganização das forças armadas e, mais do que tudo, queria que a Rússia voltasse a ter um papel independente e protagonista no cenário internacional. Putin ganha as primeiras eleições presidenciais que disputa em 2000. De 2000 até hoje, Putin foi o presidente e o primeiro-ministro, porque na Rússia tem o direito apenas a uma reeleição contínua, como no Brasil. Ele foi eleito em 2000, ele foi reeleito em 2004, depois ele foi primeiro-ministro de Dmitry Medvedev, depois ele foi novamente eleito presidente e reeleito presidente agora. Quer dizer, Putin está no governo desde 2000. Desde 99, mas desde que foi eleito a primeira vez foi em 2000. E já se vão ali 18 anos. O Putin enfrenta a oligarquia de Yeltsin. Putin desmonta o círculo de poder ao redor de Boris Yeltsin. Coloca uma pressão fortíssima sobre os antigos oligarcas. Poderiam sobreviver aqueles oligarcas que apoiassem as medidas que Putin estava disposto a tomar. Aqueles que se contrapusessem a essas medidas seriam implacavelmente perseguidos pelo poder do Estado. Putin direciona a máquina de Estado, que ele comandava, porque tinha uma grande influência tanto sobre o serviço de inteligência, da onde ele era oriundo, quanto sobre as forças armadas e outros setores do sistema de justiça da Rússia. Putin coloca a pressão do Estado contra esses oligarcas. Vários deles foram obrigados a sair da Rússia, muitos foram presos, e ele desmonta o grupo ultraliberal que se havia formado ao redor de Yeltsin, e um grupo que imaginava que Putin seria um aliado permanente que levaria à reprodução, à preservação do poder desse grupo que outrora fora liderado por Boris Yeltsin. Não, Putin é eleito com o apoio de Yeltsin. Putin foi a solução que Yeltsin encontrou para derrotar os comunistas, mas Putin, para implantar a sua agenda, que não era a mesma de Yeltsin, precisava esmagar o grupo ao redor de Yeltsin, o grupo político e o grupo econômico, chamados oligarcas. E Putin o faz de forma duríssima e implacável, abrindo uma nova variante, uma nova vertente de organização da Rússia pós-soviética. Já não era mais o ultraliberalismo, já era uma opção, um caminho nacionalista, um caminho de reconstrução do Estado, um caminho no qual o capitalismo de Estado passava a ter um papel fundamental, incluindo sua relação com a burguesia que havia se formado no período restaurador. Putin não retorna a Rússia ao período socialista. Ao contrário, a Rússia continua a ser, e hoje ainda o é, uma sociedade capitalista, uma sociedade na qual a classe dominante é a nova burguesia forjada nos anos 90. Mas ela já não tem mais aquela liberdade de faroeste que tinha a burguesia sob Yeltsin. É uma burguesia que pode ganhar seu dinheiro, que tem seus negócios, que tem suas empresas, que exerce o papel fundamental na acumulação de riquezas do país, mas o sistema político-econômico já não é o mesmo daquele que existia sob Yeltsin. Putin reconstrói o Estado russo, reconstrói suas forças armadas, reconstrói sua defesa, reconstrói sua indústria militar, reconstrói o sistema de bancos públicos, e o Estado russo passa a dirigir a sociedade, esta sociedade capitalista, já não mais nas condições do ultraliberalismo de Yeltsin, mas nas condições de um capitalismo de Estado no qual o peso do poder público é fundamental. Não apenas o peso político e judicial, mas também o peso econômico, especialmente por conta do papel que o Estado tem em relação à principal riqueza da Rússia, que é o petróleo. A Rússia é um grande exportador de petróleo e as fundamentais empresas da área petroleira da Rússia são propriedades do Estado ou tem no Estado seu grande acionista. Putin, a partir dessa remodelação interna, recupera o papel internacional que a Rússia havia desempenhado no passado, especialmente através da modernização das suas forças armadas. E a partir de uma postura nacionalista no cenário internacional,
Putin retira a Rússia da aliança com o Ocidente, retira a Rússia da submissão à política dos Estados Unidos e coloca a Rússia num bloco geopolítico de características anti-imperialista, levando a uma aliança crescente com outros países que desafiam a hegemonia norte-americana, e em especial com a China. A Rússia recupera seu peso, incluindo militar, seu peso fora das fronteiras. O caso sírio foi o mais emblemático. Fundamentalmente, quem garante que a Síria não caísse sob os ataques americanos a pretexto de razões humanitárias foi o apoio da Rússia ao governo de Assad na Síria. A Rússia tem a única base militar que a Rússia preservou fora das suas fronteiras, foi exatamente na Síria, em função do Tratado de Ajuda Mútua e de Ajuda e Defesa Mútua estabelecido ainda nos anos 80, que continua vigente, estabelecido ainda pela União Soviética, que continua vigente. O apoio militar de Putin ao governo de Assad na Síria foi fundamental para que a oposição armada, o Estado Islâmico e outros grupos financiados e armados pelos Estados Unidos não desmontassem aquele país, levando ao mesmo destino que tiveram, por exemplo, Iraque e Líbia. Então, a Rússia vai ampliando o seu papel internacional, a Rússia vai estabelecendo um caminho que já não é mais um caminho sob a hegemonia dos interesses da Casa Branca. É uma relação peculiar interna entre o Estado e a burguesia russa. Já não é mais uma relação na qual a burguesia possa exercer um papel predatório, um faça o que quiser. Não, ela está disciplinada e controlada pelo poder político concentrado nas mãos de Putin e do seu grupo nacionalista. A Rússia, repito, não voltou a ser socialista, mas ela se apartou daquele modelo ultraliberal e subordinado ao imperialismo que era o modelo de Boris Yeltsin. A Rússia passou a exercer na geopolítica do mundo um papel anti-imperialista, de colisão crescente com os Estados Unidos e com os governos das nações que compõem a União Europeia. A Rússia passou a confrontar o sistema hegemônico, passou a confrontar a hegemonia imperialista que havia saído vitoriosa da Guerra Fria quando a União Soviética é desmantelada em 1991. A Rússia, inclusive, recupera, do ponto de vista simbólico, certos valores do período soviético para garantir o apoio do povo russo à agenda de Putin. Recupera o papel do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, recupera certos aspectos da construção do socialismo na União Soviética, certos símbolos, certos valores, não com o intuito de derrotar a restauração e tornar possível o caminho de retorno ao projeto fundado pela Revolução de 1917, mas estabelecendo esse modelo de capitalismo de Estado e de um governo de orientação nacionalista, anti-imperialista. Com essas características, a Rússia voltaria a ganhar o peso internacional que hoje já possui. Ao lado da China, são os dois países que exercem maior pressão sobre o sistema de alianças que os Estados Unidos construíram ao longo da Guerra Fria e depois da Guerra Fria, que constituem a essência, a coalizão essencial de seus interesses no mundo. Essa aliança entre Rússia e China, que também abriga outros aliados em distintas circunstâncias, essa aliança é fundamental para a existência do BRICS, essa aliança é fundamental para alianças regionais de outros tipos, essa aliança, de toda maneira, se contrapõe ao poderio, à supremacia que a Casa Branca imaginou um dia ter depois da derrota da União Soviética. Essa é a Rússia que estará recebendo o Campeonato Mundial. É uma Rússia na qual o cenário de destruição social já não existe mais. Na medida em que se recuperou o Estado, se recuperaram parcialmente os serviços públicos, programas de distribuição de renda foram
estabelecidos, direitos sociais parcialmente foram remontados, particularmente financiados pelo controle estatal sobre o petróleo e outros produtos, particularmente de ordem mineral, que são controlados pelo Estado. Essa riqueza petrolífera, essa riqueza da indústria extrativista deu ao governo russo as condições de retirar da miséria e da pobreza milhões e milhões de cidadãos que haviam sido empurrados para esse destino quando acaba a União Soviética e predomina Boris Yeltsin e sua via liberal de restauração do capitalismo. Muitos conflitos e contradições continuam a existir na Rússia de Putin, contradições de classe, contradições em relação à sua política sobre gênero, em sua política sobre direitos humanos. É evidente que há vários problemas. A construção do nacionalismo como corrente hegemônica significou concessões a vários setores mais atrasados da sociedade russa, incluindo aqueles setores mais religiosos, incluindo os setores, os chamados pan-eslavistas, que têm uma concepção bastante complexa em relação ao papel dos povos eslavos. Ou seja, é uma combinação de medidas progressistas com medidas conservadoras, e todos conhecem as histórias de perseguição aos direitos homossexuais na Rússia, a dificuldade de se estabelecer políticas de gênero mais equilibradas, o papel, muitas vezes, as alianças do Putin se estabelecem com setores ultra-reacionários que sirvam os interesses geopolíticos da Rússia. É sabido o apoio que a Rússia deu a candidaturas mais à direita em países como a França e mesmo ao Trump nos Estados Unidos. Faz parte do jogo político. Faz parte, essas contradições fazem parte do jogo político, mas fundamentalmente a Rússia ultraliberal de Yeltsin deixou de existir. O que existe hoje é uma Rússia capitalista, mas nacionalista e anti-imperialista, sob a direção de Vladimir Putin. E assim eu encerro a exposição de hoje do 20 Minutos Atualidade. Antes de concluirmos, queria dar 2 avisos. O primeiro, inscrevam-se no canal de Opera Mundi no YouTube. Ali vocês poderão ver as edições anteriores do 20 Minutos e também acompanhar transmissões ao vivo dos nossos programas. O segundo aviso, façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. www.operamundi.com.br/apoio. Essa assinatura solidária é fundamental para financiar o jornalismo que praticamos. É fundamental para que nós possamos travar a batalha da informação e da opinião contra a mídia monopolista. Essa assinatura, valor pequeno, mensal, ela é decisiva para a sobrevivência da imprensa independente e para o avanço de Opera Mundi. Se vocês gostaram do programa, aliás, compartilhem, difundam, porque isso também nos ajuda a consolidar o nosso projeto jornalístico. Fico por aqui. Nós voltaremos a nos ver no 20 Minutos de História na próxima terça-feira. Muito obrigado pela audiência e até lá.